Você já sentiu a presença gélida de algo que te persegue, mesmo a quilômetros de distância? E se eu te dissesse que um objeto aparentemente inofensivo pode carregar uma maldição ancestral capaz de destruir vidas? Prepare-se, pois vou te levar comigo para a jornada mais aterrorizante da minha vida, quando um artefato esquecido despertou um horror primordial que se recusava a dormir. O que ele revelou vai te fazer questionar cada objeto que você toca. Ouse me acompanhar. Você acreditaria que um objeto pode ser amaldiçoado? Deixe seu comentário agora e me diga a sua opinião. Olá, desbravadores do inexplicável. Hoje, o palco do nosso terror não é uma casa assombrada ou uma floresta sombria, mas algo muito mais próximo e insidioso. Um antigo medalhão encontrado por acaso que carregava um peso de séculos de escuridão. Esta não é uma história que ouvi, é uma experiência que vivi, cada arrepio e cada lamento ecoando ainda na minha mente. Prometo que ao final desta narração você nunca mais olhará para objetos antigos da mesma forma. Cada detalhe, cada momento de pavor que sentir será seu também. Prenda a respiração, pois a linha entre o passado e o presente está prestes a se romper. Minha obsessão por antiguidade sempre foi um hobby inofensivo. Eu adorava vasculhar feiras de pulgas e lojas de velharias buscando algo com uma história. Foi em uma tarde chuvosa de outono, em um pequeno antiquário empoeirado no coração de uma cidade esquecida, que meus olhos pousaram nele. Um medalhão de bronze escurecido, com símbolos estranhos entalhados e uma corrente fina e quebradiça. Não era particularmente bonito, mas uma energia peculiar parecia emanar dele, uma sensação de antiguidade profunda que me atraiu de forma inexplicável. O preço era irrisório, e eu o levei para casa, sem saber que estava convidando um pesadelo para minha vida. Nos primeiros dias, o medalhão era apenas uma curiosidade. Eu o limpei, tentei decifrar os símbolos que pareciam de alguma civilização antiga e esquecida e o deixei sobre minha mesa de cabeceira. Foi então que as coisas começaram a mudar. Pequenos incidentes no início, objetos caíam sozinhos, portas se abriam com correntes de ar nem existentes. Eu atribuía à casa velha, ao cansaço, mas a sensação de frio intenso que me envolvia, mesmo em noites quentes, e o cheiro de terra úmida e mofo que parecia vir do nada, começaram a me deixar inquieto. Uma noite, acordei abruptamente. O quarto estava imerso numa escuridão densa, mas o medalhão, sobre a mesa de cabeceira, ele estava pulsando com uma luz fraca e avermelhada. Meu coração disparou. Eu podia sentir o ar ficar pesado, quase sufocante. De repente, um sussurro baixo e gutural preencheu o silêncio, vindo de algum lugar entre as sombras do meu quarto. Não eram palavras, mas uma sequência de sons antigos, quase como uma oração distorcida. O som parecia vibrar dentro da minha cabeça, causando uma dor lancinante. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. A luz do medalhão se intensificou e eu jurei ver as sombras no meu quarto se contorcerem, ganhando formas disformes nas paredes. Uma presença maligna e antiga parecia ter sido despertada, e eu era o único ali para testemunhar. O cheiro de mofo se tornou insuportável, e eu podia sentir o suor gelado escorrendo pela minha testa. Prometo que na próxima parte vou detalhar o que aconteceu quando aquela presença decidiu se manifestar de forma ainda mais aterrorizante e como o medalhão começou a me mostrar visões do seu passado sombrio. O medo me paralisava, mas a curiosidade mórbida era ainda mais forte. Naquela noite escura, enquanto o medalhão pulsava com sua luz vermelha sinistra, a presença no quarto se tornou mais definida. Não era mais apenas uma sensação fria ou um cheiro estranho. Eu podia sentir olhares invisíveis fixos em mim e o sussurro gutural parecia mais próximo, mais inteligível, carregado de uma intenção sombria. De repente, as paredes do meu quarto começaram a vibrar sutilmente. As sombras dançavam de forma antinatural, esticando-se, contorcendo-se como se tivessem vida própria. E então, as visões começaram.
Breves flashes, rápidos demais para processar completamente, mas carregados de uma violência ancestral. Vi imagens de rituais obscuros, figuras vestidas em mantos escuros dançando em volta de fogueiras crepitantes sob um céu noturno sem estrelas. Sacrifícios, sofrimento indizível gravado em rostos contorcidos de dor. O medalhão parecia ser a chave para essas memórias terríveis, um portal para um passado banhado em sangue e escuridão. Cada vez que a luz avermelhada do medalhão se intensificava, as visões se tornavam mais longas e mais nítidas. Em uma delas, vi um homem usando um medalhão idêntico ao meu, liderando um grupo de pessoas em um cântico macabro. Seus olhos brilhavam com uma loucura fanática, e em suas mãos ele segurava uma adaga cerimonial erguida sobre um altar de pedra manchado de vermelho. A atmosfera era carregada de poder sombrio e de um medo palpável. Outra visão me mostrou o mesmo homem, agora velho e atormentado, sendo acorrentado em uma cela fria e úmida. Ele agarrava o medalhão com desespero, como se ele fosse tanto sua prisão quanto sua única companhia. Seus sussurros raivosos ecoavam na cela, amaldiçoando aqueles que o haviam aprisionado e prometendo vingança. Um eco que parecia ressoar através dos séculos e chegar até mim naquela noite. Eu percebi com um terror crescente. O medalhão não era apenas um objeto antigo. Ele estava impregnado com a essência daquele homem, com sua raiva, seu sofrimento e sua sede de vingança. E de alguma forma, ao trazê-lo para minha casa, eu havia despertado essa maldição adormecida. O cheiro de mofo se tornou quase sufocante, e a sensação de frio era tão intensa que meus dentes começaram a bater. Eu podia sentir uma presença se aproximando, como se algo estivesse tentando sair do medalhão e entrar no meu mundo. Na próxima parte, vou te contar sobre a manifestação aterrorizante que se seguiu e como eu tentei desesperadamente me livrar daquele artefato amaldiçoado. O zumbido que vinha do medalhão se intensificou, tornando-se um drone baixo e pulsante que reverberava em meus ouvidos e parecia vibrar nos meus ossos. A dor de cabeça era insuportável e o cheiro de mofo e terra úmida se tornou tão forte que me fez engasgar. Eu podia sentir minha sanidade se esvaindo a cada batida daquela luz avermelhada. Não era mais apenas uma visão, era uma invasão. A presença não estava mais perto, ela estava dentro do meu quarto, e eu sentia que ela queria entrar em mim. As sombras nas paredes, antes contorcidas, agora formavam figuras quase nítidas. Eram seres esguios, com membros longos e finos, movendo-se com uma lentidão aterrorizante. Eles não tinham feições discerníveis, apenas buracos escuros onde deveriam estar os olhos. Meu corpo estava rígido e um grito ficou preso na minha garganta, sufocado pelo terror absoluto. Aquelas coisas, conjuradas pelo medalhão, estavam vindo para mim. Uma das figuras, a mais próxima da cama, levantou o que parecia ser um braço alongado e apontou para o medalhão. Eu senti uma pressão invisível em meu peito, como se algo estivesse tentando me sufocar. Minha mente, em pânico, tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo, mas tudo o que vinha eram os ecos daquele cântico antigo, misturado com os gritos das vítimas que vi nas visões. O medalhão não era apenas um receptáculo, era um amplificador de agonia. Eu precisava me livrar dele. A ideia me atingiu com a força de um choque elétrico. Era a única forma de parar aquilo. Com o esforço monumental, lutando contra a paralisia do medo, estendi minha mão trêmula em direção à mesa de cabeceira. A figura esguia se inclinou para mim no escuro, seu rosto vazio a centímetros do meu. Pude sentir seu hálito gelado na minha pele. Cada músculo do meu corpo gritava em protesto, mas a vontade de sobreviver era mais forte. Meus dedos se fecharam em torno do medalhão quente e pulsante. No exato momento em que o toquei, uma onda de energia fria e elétrica me percorreu, e as imagens de sofrimento e rituais se chocaram contra minha mente como fragmentos de vidro. Um uivo agudo, quase imperceptível, escapou das figuras nas sombras. Eu podia sentir a raiva e a aversão delas pelo meu toque. Com um grito de desespero abafado, joguei o medalhão com toda a minha força contra a parede oposta. O impacto foi violento, mas ele não se quebrou. Apenas quicou e caiu no chão, parando com um baque seco. E, por um instante, a luz avermelhada e os zumbidos cessaram. O silêncio voltou, mas era um silêncio carregado de expectativa, de algo que ainda estava ali.
Prometo que na parte final vou te contar o que aconteceu quando o medalhão estava no chão, o que emergiu dele e como eu lutei pela minha vida para escapar da maldição. O medalhão jazia no chão, um ponto escuro na penumbra do quarto. Por um breve momento, a tensão diminuiu e eu respirei, um suspiro trêmulo de alívio. Mas a trégua foi ilusória. Daquele artefato amaldiçoado, uma névoa escura e densa começou a se elevar, rastejando pelo chão como uma criatura faminta. Ela se expandia, preenchendo o espaço, e eu podia sentir o cheiro metálico de sangue e o odor acre de enxofre misturados ao mofo. As figuras nas sombras das paredes, que haviam recuado, agora se contorciam com uma energia renovada, como se a névoa fosse o combustível para sua manifestação. O sussurro gutural retornou, mais alto, mais claro, quase uma blasfêmia indizível que parecia perfurar minha mente. Eu sabia que precisava sair dali. Minha vida dependia disso. Com a pouca força que me restava, levantei da cama, os músculos doloridos e a mente turva de pavor. A névoa fria já tocava meus pés, rastejando para cima. Eu podia sentir o peso dela, uma pressão opressora que me puxava para baixo. Corri para a porta, tropeçando em meus próprios pés. Cada passo era uma luta contra uma força invisível que parecia me agarrar. Enquanto eu lutava para girar a maçaneta, a névoa se elevou em uma coluna densa bem acima do medalhão, e no centro dela, por um instante que durou uma eternidade, eu vi. Não eram mais sombras ou contornos, era um rosto humano, mas distorcido pela agonia e pela fúria, com olhos vermelhos brilhantes fixos em mim. A boca se abriu em um grito silencioso e ensurdecedor, um lamento de puro ódio que fez meu corpo inteiro vibrar. Era o rosto do homem das visões, o portador da maldição. Ele estava ali, tentando se libertar. Com um último e desesperado empurrão, a porta cedeu. Eu cambalhei para fora do quarto, fechando-a violentamente e travando-a com tudo o que pude encontrar. Uma cadeira, uma cômoda, qualquer coisa para impedir que aquilo saísse. Eu podia ouvir os golpes surdos na madeira, o arranhar de garras e o rosnado distante que vinha do outro lado. Passei o resto da noite na sala de estar, abraçando meus joelhos, meu corpo tremendo incontrolavelmente, até o sol nascer. No dia seguinte, chamei um especialista em antiguidades e rituais de limpeza energética. Expliquei o que pude, omitindo os detalhes mais aterrorizantes para não parecer insano. Ele examinou o medalhão, agora inerte no chão, e confirmou minhas piores suspeitas. Era um objeto ritualístico de uma seita antiga, imbuído de uma energia malevolente. Ele o levou, prometendo selar o artefato e purificá-lo de sua maldição. Desde aquele dia, nunca mais procurei por antiguidades. O quarto foi limpo e purificado, e a paz voltou. Mas o eco daquele grito silencioso e o rosto contorcido do medalhão ainda me assombram. Aprendi que alguns objetos guardam mais do que a história. Eles guardam escuridão, e que algumas curiosidades nunca deveriam ser despertadas. E você, teria coragem de tocar em um objeto que carrega séculos de agonia? Se essa história te deixou sem fôlego e pensando duas vezes antes de comprar um objeto antigo, inscreva-se no canal agora. Semanalmente mergulhamos nas profundezas do inexplicável e você não vai querer perder o próximo pesadelo. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir o que o terror ainda nos reserva.